Quer dizer, pelo menos para mim, né? Colossenses 3. O tema da mensagem dessa manhã é a felicidade que vem do céu. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Só até aqui, tá bom. Pai querido e santo, obrigado por estarmos aqui essa manhã. Eu peço ao Senhor que fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a felicidade que vem do céu, ela precisa ser pensada por nós, porque na maioria das vezes a gente se deixa orientar pela terra. Essa é a grande verdade. Nós nos envolvemos com todo mundo, nós nos envolvemos com as coisas, nós olhamos para as necessidades, nós acabamos nos orientando na vida de acordo com tudo que acontece aqui. E chega um momento que até a nossa busca a Deus é resultado da orientação que a terra nos dá, que o mundo nos dá. Nós acabamos invertendo a fonte da felicidade. Isso é tão real que existem pelo menos 2 pilares que é pregado como fonte de felicidade pelas pessoas, pelas mídias, até mesmo, em muitos casos, pelas igrejas. E quais são esses 2 pilares? Carreira e amor, né? Às vezes as pessoas dizem assim: se você não foi bem na carreira, pelo menos se esforce para se dar bem no amor. Tem aqueles que dizem: olha, eu não me dei muito bem no amor, mas pelo menos eu me dei bem na carreira. Então tem aquelas pessoas que sofrem muito porque de repente não casaram com aquela pessoa que ela foi muito apaixonada, enfim, ou casou com alguém que, sei lá, não corresponde exatamente ao que ela queria, ou de um determinado momento para frente a coisa não foi como ela queria, mas ela fica em dúvidas a respeito da sua postura diante de Deus, se ela pode ser ingrata ou não sabe como se orientar a respeito disso, porque ela pensa assim: eu sou grato a Deus porque na minha vida financeira, na minha carreira, eu me dei bem. Ou o inverso, tem aquelas pessoas que falam assim: olha, eu não me dei bem profissionalmente, eu não enriqueci, eu queria mais, eu quero mais, e a gente entra em crise por causa disso. Mas eu não posso reclamar porque eu tenho meus filhos, eu tenho meu marido, minha esposa, que são pessoas que, graças a Deus, eu agradeço a Deus por um lado, por outro. Enfim, existe aquela crise de insatisfação com um lado ou com o outro, em que parece que esses 2 pilares, carreira e amor, são fontes de felicidade. O grande problema disso é que, se essa questão que diz
respeito à paixão, a amor, for de fato a fonte de felicidade, haverá, dentro desse contexto, eu abro aspas, de felicidade, muita infelicidade. Porque ninguém, nenhum casal, nenhuma família é tão perfeita quanto aquele que está de fora vê. Por mais tempo que eles tenham ficado juntos, aqueles casais de velhinhos, sabe, que desde cedo mantiveram-se casados e foram até o fim, por mais que eles de fato sejam pessoas felizes, houveram muitos momentos de dificuldades ali, de infelicidade, talvez. Se a fonte principal que orientará a nossa vida a respeito de ser feliz ou não estiver no ato ou na ideia de que é ter uma boa família, é ter um bom marido, etc., ou é ter dinheiro, essas coisas, certamente haverá uma infelicidade dentro do que nós chamamos de felicidade, ou dentro dos recursos que nós acreditamos ser necessários para ser felizes. Então vejam bem, por mais que você tenha uma carreira que seja aquela que você quis um dia, se essa for de fato a fonte de felicidade, um dia vai acabar, porque ou você vai ter que se aposentar, você vai ter um momento da sua vida que você não vai conseguir mais desenvolver, e outra, às vezes a gente cansa de fazer o que a gente fazia. Se isso for de fato a fonte de felicidade, é como se nós disséssemos o seguinte: a minha felicidade foi até determinado ponto. A partir do momento que o marido ou a esposa morreu, acabou a felicidade. Porque acabou. Ou o filho saiu de casa, acabou, porque se a fonte da minha felicidade era essa ideia de família apenas, então quando os filhos saírem de casa, a minha felicidade de certa forma acabou. Eu vou perder o sentido da vida. Se for a carreira, também você está correndo risco de se tornar infeliz a partir de um determinado momento. Então vejam bem, a Terra coloca muitos pontos, muitas lareiras, para que a gente olhe acreditando que elas são quem vão nos orientar no caminho correto da felicidade. E aí, meu amigo, uma vez que eu sei que essa multidão busca essas coisas como meio para ser feliz, como fonte da felicidade, eu descobri uma técnica. Tudo que eu pregar vai estar em função disso, dessas coisas. Bom, é bem verdade que tudo isso será resultado na vida de uma pessoa feliz, de uma pessoa orientada de forma devida ao sentido da vida que o leva à felicidade. E nesse contexto de feliz, nós temos alguém que nos orienta. O livro de Salmos, capítulo 1, vamos ler? Salmo, capítulo 1, diz assim: feliz, ou em outras versões, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer
prosperará. Vejam que coisa interessante. Feliz é alguém que é orientado por algo que não é terrestre. Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não se deixa levar por todos os conselhos que ele ouve. Mas para não se deixar levar por todos os conselhos que ouve e que ele vê, ele precisa ouvir uma outra voz. Ele precisa meditar em uma outra instrução, que é a instrução que vem do alto. A direção que vem do alto. Ele não pode olhar para tudo que ele enxerga aqui na terra e todos os conceitos de felicidade que são pregados como se de fato fosse a fonte. Primeiro ele precisa ouvir o que vem do alto e a partir daí nortear a sua vida. Vejam bem, meditar significa prestar atenção. Buscar as coisas que são do alto significa o seguinte: não é só apenas parar e olhar. Olhai para as coisas que são do alto, melhor dizendo, que é meditar, como nós lemos aqui agora, não significa apenas eu olhar só, significa eu prestar atenção nos sinais. Eu preciso prestar atenção nos sinais que vêm do alto, e esses sinais irão me nortear a minha vida aqui na terra, e não ao contrário. A nossa oração irá mudar. Ela muda quando é o céu, o que vem do alto, que norteia nossas vidas. Porque muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós oramos a Deus por causa de tudo que a gente vê somente aqui. Principalmente a respeito do nosso estado de vida. Em função do que estamos vivendo, de repente, que chamamos de amor, ou que chamamos de carreira, enfim. E são essas coisas que acabam influenciando no nosso modo de viver e de existir. Essas coisas acabam operando em nós uma sensação de infelicidade ou de felicidade. Agora veja bem. Olhai para as coisas que são do alto. Prestem atenção, é isso que ele está falando. Prestar atenção, estar atento no que vem do alto, para que eu saiba para onde ir aqui. Para que eu tenha certeza que eu estou no caminho certo. Você sabe que os antigos se orientavam muito mais pelos sinais do alto do que da terra. Um exemplo disso são os magos do Oriente. Quando queriam saber aonde o menino ia nascer, que eles foram até Herodes, e eles disseram o quê? Aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Por quê? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Desde cedo eles prestavam atenção no alto. Eles sabiam que a terra não é suficiente para nortear nossas vidas. Há influência de fora. Inclusive, cientificamente falando. É óbvio. Eles estão atentos a tudo. Ora, eles sabem que o que vem do alto
deve ser levado a sério. Eu não sei se vocês compreendem isso como algo normal ou resultado de um estudo simples de compreender. Eu não sei se vocês entendem como se isso fosse algo sem presença de milagre, alguém descobrir aonde vai nascer uma criança porque estava olhando para uma estrela. Isso é normal para você? Para ele saber disso, ele teve que ouvir alguma coisa que é muito maior do que a estrela, certo? Ele teve que ser orientado por alguém que é superior a tudo que ele está vendo, que está orientando ele em relação ao seu destino. Isso é busca sincera de alguém que está prestando atenção em Deus. Em Deus. Então você pode prestar atenção, e deve, e prestar atenção nos sinais significa pelo menos duas posturas. Primeiro é prestar atenção no que eu estou vendo e ouvindo. O que eu estou vendo e ouvindo é importante para mim, sem dúvida alguma. Primeiro, não necessariamente na ordem de prioridades, tá? Na ordem do que eu quero colocar aqui, na sequência que eu estou colocando apenas. O que você ouve e o que você vê, você precisa prestar atenção. Você precisa não apenas ser preenchido pelas informações que você recebe, mas é necessário que você desenvolva a habilidade para julgar o que você está ouvindo e vendo. Caso contrário, você estará no meio de uma multidão, fazendo o mesmo que elas, sendo que você é responsável pela sua própria ação, sendo que você é responsável pelo que você faz. Mesmo que você tenha sido influenciado por alguém, você é responsável pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você repassa. Ah, mas eu não tinha certeza. Pior ainda, porque você deveria ter certeza de que pelo menos você não deveria ter feito o que fez, ter falado o que falou. Ora, tem coisas que nós não sabemos, porque nós não estamos, o problema é muito maior do que nós. Então nós fazemos como os magos do Oriente, nós pedimos direção para Deus e dialogamos com as pessoas. Vejam bem, eles foram até Herodes. Herodes disse que quando eles achassem, que eles viessem informá-lo, mas na verdade a intenção de Herodes era outra, vocês sabem, de matar as crianças, e ele vai matar as crianças de 2 anos para baixo. Os magos percebem, porque o que importa não é apenas o que eles estão ouvindo, eles não pegam a primeira informação que eles estão ouvindo e acreditam, porque quem é norteado pela voz que vem de cima, vai ter que saber usar a habilidade de julgar o que ouve e o que vê. E com seus, é óbvio que nós ouvimos todas as pessoas, que nós dialogamos uns com os outros para compreender o que é melhor, mas tem que haver um elemento nosso, exclusivamente nosso, porque nós somos um ser único. O que o Edivan é, o Geraldo não é. O Edivan pode saber muito do Geraldo, mas o Edivan não é o Geraldo para saber tudo do Geraldo. Quando eu estou atendendo algum paciente, por exemplo, às vezes é interessante que às vezes ele acredita que eu sei tudo dele, mas na verdade eu não sei de nada. Ele é ele. Eu não posso agir por ele. Eu não sei o que é melhor para ele, porque eu não estou dentro dele para ter as sensações que ele tem.
E assim, nós também não sabemos o que está dentro do outro, em tudo que ele fala, em tudo que ele ouve, em tudo que ele repassa, nós não sabemos. Por isso precisamos desenvolver em nós a habilidade para julgar corretamente tudo que a gente vê e ouve. Porque nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas ações. Não é isso que a Bíblia diz? Cada um dará conta a Deus. Se cada um dará conta a Deus, então eu não posso agir como se eu fosse cada um. Eu tenho que agir como o Edivan, responsável por julgar o que ouve e o que vê. É óbvio que eu ouço todas as pessoas, mas eu não sou todas as pessoas. E é necessário, entre uma coisa e outra, eu amadurecer o suficiente para saber diferenciar o que sou eu e o que é o outro. Mas para que eu faça isso com sucesso, eu preciso ouvir uma voz que está acima das vozes humanas, que é a voz de Deus. Medita na sua palavra. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só que muitas vezes nós não sabemos quando o conselho é de um ímpio ou não é. Só tem uma coisa: acreditar na presença real e atual do nosso Deus, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias. Provavelmente eu não vou conseguir concluir essa mensagem por causa do tempo, nós temos apenas 10 minutos, mas veja bem, ser norteado pelo céu é buscar a felicidade que vem do céu. Então eu preciso prestar atenção em tudo que eu ouço, em tudo que eu vejo, e eu preciso prestar atenção também em tudo que eu faço. É a outra parte da moeda. Prestar atenção, olhar para as coisas que vêm do alto, é estar atento a tudo que eu ouço, que eu vejo, e ser capaz de julgar corretamente, e ter certeza de que, diante de Deus, eu estou filtrando, não com desejo de ter que me inserir em algum grupo, mas eu quero que o meu coração penere as coisas. O cristão precisa ter um filtro para peneirar o que vai entrar dentro do coração. É óbvio. Tanto que ele vai dizer lá, como nós lemos em Colossenses 3, a partir do versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que ali vai falar que a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Vejam, e ele vai dizer que pelos quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então você vai precisar filtrar o que você ouve, para que o seu coração não se deixe levar por todos esses atributos que a terra oferece, que o mundo quer inserir em você. Aquilo que pode te deixar irado, aquilo que pode te deixar, fazer com que você perca o foco das coisas divinas, aquilo que tira os seus olhos do céu, que tira o seu coração do céu. Porque se o seu coração estiver aqui, os seus olhos não estarão lá. Os seus olhos estarão onde o seu coração está. Sua alma está. Se o que acontece aqui, se o mundo é a fonte dos seus desejos, então seu coração estará aqui e os seus olhos estarão aqui, você será conduzido por tudo que você vê e sente aqui, que vem daqui. Mas o Senhor nos mostra outra realidade, presente, atual, que vem do alto. Não existe diferença de um cristão para um não cristão, um convertido para um não convertido, se o olhar dele, real, não mudar a respeito disso.
Qual a diferença? Me digam vocês que estão aqui, ou que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Se não existe diferença no olhar e na fonte de felicidade buscada entre uma pessoa que disse ter se convertido e a que não se converteu, qual sentido faz a palavra conversão? Qual sentido fará? Conversão significa orientados por outra ordem. Experiência com o mundo de outra ordem. É o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se ele disse isso, é porque nós precisamos prestar atenção no que ele está dizendo. Agora vejam bem, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Primeiro eu presto atenção no que eu ouço, no que eu vejo, filtro tudo isso, e depois eu preciso analisar quais estão sendo os meus atos, porque responderei por ele também. E nesse sentido a Bíblia diz que nós podemos perder muito quando não prestamos atenção no que estamos fazendo, porque se filtramos, encontramos de certa forma a matéria que precisamos para agir corretamente diante dos problemas que nos envolvem. Uma direção que vem do alto. E eu não posso tirar os meus olhos disso, como Neemias, na reconstrução do templo. Vieram homens tentar influenciar para que ele perdesse o foco, e ele disse: gente, espera um pouco, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso ouvir tudo que vem de fora. Você não vai conseguir, o povo não sei o quê, um monte de fala, mas ele: gente, desculpa, eu estou fazendo uma grande obra. A grande obra que Neemias está falando aqui não diz respeito apenas à reconstrução material do templo, mas sim o que ecoa naquela reconstrução do templo. Está ouvindo uma voz que vem de fora, ele está olhando para o alto. É uma direção superior, não tem a ver com construir uma casa maior do que a do outro, para que eu me sinta alguém superior a do outro. Tem a ver com eu construir uma casa, porque alguém que está acima de todas as coisas disse para que eu construísse, e o que importa não é apenas a construção dessa casa, mas é o que está ecoando em torno da construção dessa casa. Uma voz superior a essa, o destino da minha vida, a história da minha vida aqui que está sendo contada. Eu sei que aqui eu nasço, vivo, morro, mas a minha história eu continuarei, e o que eu vivo, o que eu faço estará ecoando, transitando, até mesmo depois que eu morra. Então vejam bem, eu preciso prestar atenção no que eu vejo, inclusive para que eu não perca a minha capacidade de melhorar as minhas habilidades, que aliás é uma das coisas que faz as pessoas sofrerem muito, não é? Quantas pessoas não sabem qual é a vocação dela? Por que que a gente tem essa sensação? Porque nós não nos preparamos, não ampliamos o nosso campo de habilidades. Por que não fizemos isso? Porque olhamos para muitas coisas. E quando nos deparamos com a oportunidade de fazer as coisas, nós não temos habilidade para fazê-las. Por isso que é importante que a criança, logo cedo, ela estude, ela de repente a mãe e o pai incentivem a aprender um instrumento, a uma atividade física. É óbvio que tudo isso é importante.
ela vai aprendendo algumas técnicas, e quando ela for maior, ela não vai precisar estar em crise em relação ao que ela vai fazer, ela tem a habilidade para fazer mais coisas. Então ela vai poder pensar melhor o que fazer. Quando você não sabe fazer nada, sabe fazer uma coisa só, você não tem muita opção e dá aquela sensação de estar perdido. Eu gostaria de fazer outra coisa, mas eu estou perdido porque eu não sei fazer. Essa é a sensação que a gente tem. Isso tem a ver com todo o contexto em que o mundo nos envolveu. Quando jovem, muito preso no que a gente chama de amor, de paixão. Não é? Por medo da oportunidade passar, que a gente acredita que é a oportunidade, a gente abandona o que precisávamos para termos mais habilidades. Todos que estão aqui e que estão nos assistindo sabem muito bem o que eu estou falando. E eu sei que eu não estou mentindo, porque o que eu estou falando tem a ver com a vida. Quantas atitudes e decisões nós não tomamos um dia por causa de algo que a gente acreditava que era melhor, ou que iria nos fazer mais felizes, e perdemos, e encerramos a possibilidade, naquele momento, de ter crescido no aprendizado de outras coisas. Vejam bem, ser orientado pelo céu significa a minha felicidade, ela tem como fonte uma outra ordem de direção, a ordem divina. Quando eu me arrependo dos meus pecados, eu, junto com isso, vem vindo a consciência de tudo de errado que eu fiz, de tantas besteiras que eu fiz. Geralmente é isso que acontece. Mas vem também aquela surpresa do novo que se apresenta, que é muito maior, porque é um sentido real, não é um sentido em que apenas se dá de forma humana. O arrependimento passa a ser diário, mas a busca também cresce diariamente, porque há uma esperança que ferve o tempo todo em nós. E essa certeza, essa convicção crescente dentro da nossa alma, de que estamos sendo guiados por Deus, que é o construtor e criador de todas as coisas, por Cristo, vai nos dando a certeza de que não somos infelizes por causa do que nós considerávamos percas. Não, porque uma coisa não deu certo, aquilo deu errado. Não, nós somos felizes porque encontramos o que precisávamos encontrar. O que eu achava que me levaria à felicidade, eu abro aspas, até um determinado momento. Se foi a perca de um amor, eu abro aspas aqui também, o tempo todo, lógico, é necessário, que me dá a sensação de que eu fui infeliz, é importante você entender que um dia aquela pessoa morreria e você se tornaria infeliz, então. Se foi porque eu não desenvolvi habilidade para trabalhar em um determinado emprego, eu joguei a oportunidade fora, e isso me fez uma pessoa infeliz, é importante que você lembre que mesmo que você tivesse aceito, um dia você ficaria infeliz, porque você teria que perder. Mas, quando nós falamos da felicidade que vem do alto, tudo muda, porque aquele que encontrou a Cristo não perde nunca mais.
Deus é conosco. Olhai para as coisas que são do alto. Como o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É do alto. É Cristo que te orienta? Então alegre-se no Senhor. É Cristo quem você está buscando? Então alegre-se no Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Cristo é a fonte, as outras coisas deixam de ser fonte de alegria. Um exemplo disso é Pedro, Tiago e João, quando vão fazer a pesca. Eles estão preocupados, inquietos, eles precisam pescar, eles não estão conseguindo, passaram a noite inteira em claro, trabalhando, não dando certo, assim como todos nós, trabalhando, muitas vezes o resultado não sendo o mesmo, se esforçando aqui, o resultado não sendo os mais satisfatórios. Aí chega aquele que é de cima, Cristo, e diz para eles: vai e pesca, jogue a rede. Eles lançam a rede, precisam de ajuda para retirar aquela quantidade de peixe. Aí o Senhor vai dizer para eles: vem e segue-me. As demais coisas foram acrescentadas, mas eles não têm mais as demais coisas como fonte de felicidade. Eles vão seguir a Cristo. Fica peixe, ficam as demais coisas. O que importa agora é seguir aquele que preenche a minha alma. Aleluia. Vamos